Sauda toda a igreja com a paz do Senhor. Eu vou repetir. Sauda toda a igreja com a paz do Senhor. Esse amém de vocês é muito importante, gente, pra gente quando sobe no altar. Você não tá entendendo. Quebrando o protocolo, né, Hermes? A pastora Lana disse no celeiro que você não pode demonstrar que você está nervosa. Estou muito feliz mesmo por estar aqui com o coração cheio da palavra de Deus para essa noite. E eu não poderia começar sem antes dizer para vocês que a alegria maior de trazer uma palavra para vocês, já quero começar dizendo para vocês um testemunho. Foi no culto de quarta-feira onde eu vivi a minha libertação. Foi nos cultos de quarta-feira, desde o início, há 8 anos na cidade de Refúgio, onde eu vivi a maior transformação da minha vida. Foi através do tempo de cura. Muitas vezes na nossa vida você não precisa passar por um processo de renúncia, é importante, mas Deus nos liberta, Deus nos trata, Deus nos restaura através da palavra. Então tem palavra para nós essa noite, amém? E eu vou começar já trazendo aqui, vamos relembrar um pouquinho, tempo de cura. Ainda que ande pelo vale, nada me faltará. Aí eu vou compartilhar com vocês a responsabilidade. Pastora Lana trouxe aqui, especificamente no dia 5 de fevereiro de 2020, ela trouxe sobre ainda que eu ande pelo vale. E aí ela disse assim, ó, na Bíblia, 287 vezes cita a palavra vale ou vales. E ela trouxe que existe 36 tipos de vale. Gente, foram ministrados 34 já. Aí eu falei, sangue do cordeiro, quando a pastora Aline e a pastora Paloma mandou para mim. Eu disse, Deus, é comigo mesmo que o Senhor quer falar? Amém. Porque se 36 eu teria muitas opções, né? Mas quando eu olhei 34, falta 2, eu disse, é tu, empopar, né? Mamãe mandou, eu disse, não, quem vai mandar é Deus. Quem vai mandar é o Senhor. E mais uma vez eu ousei confiar no Senhor. E o Senhor tem palavra dessa noite para nós, confia nele. Mas é nele que você tem que confiar. Ó, eu tô toda arrepiada porque eu já sinto a presença de Deus. Eu não sei se você sente, mas eu sinto. Aleluia. E o Senhor me trouxe essa responsabilidade. Eis-me aqui, vamos abrir a nossa Bíblia em Juízes. Capítulo 7. Versículo 1, que tem como epígrafe, Gideão com 300 homens vence os medianistas. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas lhe ficava para o norte, do vale de fronte do outeiro do Moré. Repete aí para o seu irmão, vale do Moré. É esse vale que o Senhor quer falar conosco essa noite. Amém? Está preparado? Prepara o seu coração, porque não é à toa que nós estamos aqui. Né? A palavra de Deus diz que onde há 1 ou 2 ou 3 na tua palavra, e aqui tem muita gente, glória a Deus. E eu estou muito feliz. Quando eu li essa passagem, obviamente o Senhor me levou também a ler os outros. Não tem como não ler o capítulo 7, não ler o 6, não ler o 5. Então comecei, eu falei, calma aí, vamos entender, né? Porque todo o texto tem um contexto. Olha, o povo está fazendo celeiro. Então eu fui entender um pouquinho de Gideão. Eu fui entender mais de Deus. A palavra de Deus diz que Deus falou com Gideão e mandou que Gideão fosse aonde estavam os medianistas. Mas eu falei, por quê? Por que Gideão, por que o povo de Israel estava diante, de novo, de uma situação com medianistas? E por que de novo? Porque a Bíblia relata no capítulo 6 que Deus fala com Gideão e diz assim, Gideão, povo de Israel, eu já te tirei do Egito. E aqui eu já trago uma reflexão para você. Vamos pensar. A palavra a gente tem que pensar junto. Deus já tinha tirado o povo de Israel aonde para sentido a Canaã, terra prometida. E aí por que o povo de novo está sendo oprimido pelos medianistas? Desobediência. E aqui logo me chamou a atenção, eu disse, meu Deus, o que o Senhor quer falar conosco? E a Bíblia diz que o Senhor colocou o povo de Israel por 7 anos sendo oprimido
mais uma vez, porque a Bíblia diz lá em Neemias, capítulo 31, no verso 1, 20, que os israelitas quase destruíram os medianistas. Quase. O quase não é destruiu, né, meu irmão? Então, a Bíblia diz que como eles não conseguiram, a tribo foi crescendo, crescendo, e o povo estava oprimindo os medianistas e os amalequitas, o povo de Israel, mais uma vez. Sabe o que eu lembrei quando eu li aqui? Sabe um redemoinho? Aquele redemoinho, lá no Ceará a gente chama outro nome. Calma aí. Dá um glória a Deus aí. E o Senhor falou assim, filha, é assim a nossa vida, é assim a vida de vocês. Quantas vezes você se coloca, olha o que Deus está falando, você se coloca, não Deus, no redemoinho. Sabe aquele ciclo que você não consegue sair, mas meu Deus, eu já passei, o que eu estou fazendo aqui de novo? Tem obra, o que o Senhor quer fazer? E sabe o que a gente faz quando a gente está no redemoinho? Gideão fez isso. Gideão questionou Deus. E Deus é tão lindo, eu preciso que vocês lembrem-se disso. Deus é tão lindo, Ele é tão fiel, que Deus, sabendo, colocou os israelitas na mão dos midianistas por 7 anos. Mas a Bíblia diz, lá no capítulo 6, versículo 6 de Juízes, que Gideão, o povo israelita, não aguentava mais e clamou ao Senhor. Ele clamou. E eu preciso ler isso, porque não tem como, né? Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianistas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamando ao Senhor por causa dos midianistas. E o Senhor lhe enviou um profeta e lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimia. Não é lindo demais? Deus sabe o que está fazendo, meu irmão. Para de questionar a Deus pelas suas dores, pelos seus problemas. Nem tudo é culpa de Deus, não. Coloque Deus no lugar dele e se coloque no seu lugar. Amém? Confronto gera cura, viu? Aprendi isso aqui na cidade de Refúgio. E aí, olha o mais lindo, olha o que Deus fala. Um povo desobediente conviveu de perto os milagres que Deus fez na vida de cada um deles. E mesmo assim foram idólatras. Deixaram de servir a Deus. Aí olha o que Deus diz lá no versículo 12. Para Gideão. Deus é tão lindo que além dele falar, olha o que ele faz, tá? Ele fala, aí ele fala assim, tá duvidando, irmãozinho? Calma aí, vou te mandar um anjo. E olha o que a Bíblia diz. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Tem homem valente aqui nessa igreja hoje? Tem mulher valente nessa igreja hoje? O Senhor está te chamando de valente. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece as nossas debilidades. O Senhor conhece aonde a gente precisa ser tratado. E aquele momento de 7 anos que o Senhor colocou é tratamento, meu irmão. Aí eu falei assim, Senhor, me ajuda. Foram tantos vales que nós já fomos ministrados aqui no decorrer desses 34. Vale das Acácias, Vale do Escol, Vale da Sombra da Morte, Vale de Beraca, Vale da Esperança, Vale da Decisão. Quantas coisas nós aprendemos até aqui. E eu não sei você, mas eu lembrei, que eu estava aqui no primeiro culto do Vale, que foi em fevereiro. E aí eu fiquei pensando, falei, Deus, como o Senhor é perfeito. Como o Senhor pensa em cada detalhe. Porque veja, um mês antes de começar, um grande cenário na nossa vida e no mundo inteiro. E o que o Senhor estava fazendo com a gente? Nos preparando. O Senhor estava nos ensinando e continua nos ensinando. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de vale, a gente fala de restauração. Quando a gente fala de vale, a gente fala de transformação. E o Senhor, olha, o Senhor já estava preparando, falando assim, ó, você não sabe o que vai acontecer, mas eu já sei o que vai acontecer na sua vida. E eu já estou te preparando. Como você vai vencer.
E como tema da minha mensagem eu intitulei: mais importante que vencer é como eu vou vencer. Fala para o seu irmão do lado: mais importante que vencer é como eu vou vencer. Você vai pegar agora um pouquinho de tudo que você aprendeu nesses cultos, 34 aí vales, fora os desertos que nós já fomos ministrados. Você precisa. Gente, abra o coração em nome de Jesus de vocês nessa noite. Abra a mente de vocês para que toda palavra entre e fique. Porque a palavra é que transforma. É a palavra. Abra o coração de vocês nessa noite. Amém? E aí, no decorrer, fui decorrendo, eu falei: Senhor, os Gideões, né? Eu já arrumei, já estou lá nos 32 homens. Gideão, ele estava se sentindo oprimido, cansado, triste. É normal, irmão. A gente tem que ser sincero com a gente mesmo, que passar por alguns desertos, por algumas situações, ela nos desestabiliza. Ela deixa a gente desequilibrado às vezes. E aí, a Bíblia diz que Gideão, ele tinha uma missão. Mas ele mesmo estava desacreditado naquilo que ele tinha sido chamado. Eu não sei qual é a missão que Deus tem na sua vida, mas eu sei que Deus te chamou nessa noite para te dizer assim: é você que eu vou usar. Você pode crer nisto? Deus está falando assim: é você. Pare de desacreditar naquilo que eu te entreguei. Eu te entreguei palavra, eu te entreguei promessa, eu te entreguei sonho. Você precisa acreditar naquilo que eu estou falando. É o Senhor. Foi o Senhor que falou com o Gideão. Só que quantas vezes nós agimos como Gideão? Ah, será que foi Deus mesmo que falou? Deus, me dá uma provinha. Prova aí, Deus. Fala, usa um irmão para falar comigo. Ah, eu vou ficar lá na frente para ver se a pastora tem o dom da revelação e fala comigo. Quando é assim, sabe o que Deus faz? Ele fez com o Gideão. Ele fez sim. Ele falou assim: tá bom, filho, você quer? Tá bom, vou te mandar um anjo. Você ainda não crê que sou eu? Tá bom, desce lá. Você sabe que eu gostei dessa parte, pastora Rosânia? Porque o Vale do Moré, ele era embaixo, tá? E o povo israelita estava aqui em cima. Eu achei interessante isso, sabe por quê? Nem sempre você precisa estar no vale para sentir a dor. Nem sempre. Nem sempre. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu preciso estar fora daquele vale para saber como que Deus quer me fazer, me usar para entrar neste vale e ganhar para Deus. Você pode crer nessa palavra? Glória a Deus. E eu quero perguntar uma coisa para vocês, para a gente ir continuando no contexto da palavra. Quem é o medianista na sua vida hoje? O que tem te oprimido? O que tem te deixado desanimado? E quando eu falo desse desânimo, gente, quando eu falo desse esgotamento que o Senhor quer falar com a gente hoje, é em Deus. Sabe por quê? É fácil chegar aqui e falar assim: a gente está com um problema no trabalho, um problema na vida familiar, entre amigos, relacionamento. É normal e Deus vai falar com a gente, Ele já está falando conosco. Mas essa intimidade aqui, ó, é com Ele. Qual o esgotamento que você tem culpado a Deus por esse esgotamento? Ele é o culpado desse esgotamento? Nós precisamos refletir. Nós precisamos. O apóstolo Paulo, quem me conhece, quem convive comigo, sabe que a semana tem 7 dias, eu falo isso 7 vezes na semana. Analisa, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios. Eu vivo isso de verdade. Quem anda comigo, a Amanda, Di, que está mais próximo, a B, sabe. Eu sempre... Porque nós somos seres errantes. Mas quando nós acreditamos e quando nós vivemos de fato a palavra, nós estamos sempre dispostos a ser tratado, a ser mudado, a ser restaurado. Isso é a palavra, é isso que a palavra faz. E é isso que o Senhor quer fazer conosco nessa noite. A palavra de Deus, continuando aí sobre Gideão. Deus mandou um anjo.
falou com Gideão. Aí Gideão falou assim: ah, Deus, és tu mesmo. Por que permitiste que nós passássemos por toda essa opressão? Por que deixaste, ó Deus, tanto sofrimento? Sabe o que eu vi aqui? Como é fácil negligenciar a responsabilidade pessoal. Alguém já fez isso? A gente culpa todo mundo, menos a si mesmo. Sabe o que se chama isso? Autorresponsabilidade. Nós somos ministrados palavras que vêm aqui do altar. Maturidade. Não somos mais crianças, somos homens e mulheres de Deus. Somos ministrados. Aqui vem palavras de tratamento desse altar. Quem está aqui, quem está chegando, que bom que você veio, você está no lugar certo. Aqui tem palavras de tratamento, aqui tem palavras de restauração. Basta você querer. Sabe o que é isso? Autorresponsabilidade. O Senhor está nos ensinando hoje. Assuma a sua responsabilidade. Amém? É forte, né? Porque é difícil, né? É difícil, às vezes. A pastora Lana ensina muito isso pra gente. É difícil, mas é possível. Quando eu estava fazendo essa palavra, o esboço, eu fui dormir e ia dar umas 3 horas da manhã. Quem me conhece sabe também que eu amo fazer as coisas de madrugada. Para estudar, é comigo mesmo. TCC da pós, da minha faculdade, celeiro de pregadores, o negócio só rola, né? O Emerson sabe, porque fez os 4 módulos comigo. Gente, eu funciono de madrugada, é eu e Deus, ele é uma coisa incrível, eu amo. Sabe por quê? Eu fui dormir, porque o corpo pediu, porque aqui, ó, tava assim, ó. Sabe por quê? Porque Deus primeiro falou comigo, antes de estar aqui. E sabe como eu me vi? Quando eu fui lendo Gideão? Porque Gideão, ele desacreditava dele mesmo. É muito forte isso. Porque a palavra, antes de eu vir aqui falar com uma igreja, ela tem que, de fato, ela tem que transmitir aqui no meu coração. E eu fui fazendo o esboço, lendo a palavra, e eu disse, meu Deus, era comigo mesmo. Era para ser eu, porque são 8 anos de cidade de refúgio e eu glorifico a Deus por isso. Por todo o processo, por todo o tratamento, por todo o aprendizado, por todas as lágrimas, junto com a igreja, por vidas, por almas. Mas quantas vezes eu desacreditei de mim mesmo? E aí, da mesma forma que o Senhor me trouxe uma força tão grande assim, sabe por quê? Porque o Senhor está nos ensinando nessa noite que é sobre Ele. É total dependência dEle. Porque nada é sobre mim. Nada seria possível se não for por Ele e para Ele. Acabamos de cantar um louvor que diz, é para exaltar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico muito feliz de poder trazer essa palavra. E aí eu enfatizo dizendo, vamos lá. Deus prometeu a Gideão a força que ele necessitava para vencer. Olha o que diz o capítulo 6, versículo 14. De Juízes. Posso ouvir um glória a Deus? Então, se virou o Senhor para ele, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianistas. Porventura, não te enviei eu? Olha para o irmão do seu lado aí e fala, não te enviei eu, aliás. Vamos lá falar correto, que a palavra tem poder. Não te enviei eu? Foi o Senhor que te enviou. Foi o Senhor que te criou. Foi o Senhor que te trouxe aqui nessa noite. E se Ele te trouxe essa noite foi para haver transformação. Porque a palavra de Deus ela não entra para entrar vazia. Tem que haver transformação. E quando a palavra de Deus diz assim, ó, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força. Sabe qual era a força? A palavra. Meu Deus, é a palavra. Ele só precisava de um empurrãozinho. E sabe o que Deus está fazendo aqui hoje com você? Você precisa só do empurrãozinho, irmão? Calma aí. Vem aqui que eu te empurro aqui. É brincadeira, né? Não vou fazer isso. Mas é Deus que vai dar. Sabe o que Deus está falando hoje aos nossos corações? Não fica precisando do outro, não, tá?
Não cresça seu ministério esperando que o outro engrandeça, fale bem, elogie, diga que você canta bem, que você dança bem, que você prega bem, que você faz um serviço maravilhoso de altar. Deus está falando assim, é tua força, é sobre mim, filho, filha. Sou eu. A total dependência tem que ser por mim, é por Ele. Gideão temeu que suas próprias limitações impedissem que Deus operasse. É normal. Imagina que Deus estava mandando a Gideão e a Bíblia diz que eram muitos os medianitas. Que era como se fosse muitos. Você olhava como se fosse muito gafanhotos, porque era muito, muito. E ele temeu. É normal temer, sentir medo? É normal? É, irmão, glória a Deus. Olha, tem muita gente sarado já. É normal. Ter medo não é vergonha. Vergonha é deixar de seguir a obediência de Deus, ouvir a palavra e deixar de ir. Isso sim é vergonha. Porque o Senhor conta comigo e o Senhor conta com você. Ele não conseguia ver como Deus poderia operar através da vida dele. Ele não conseguia ver. Sabe por quê? Porque muitas vezes as nossas debilidades, as nossas dorezinhas, as nossas coisinhas, nos impede de ver o quão grande você é nas mãos do Senhor. Tem noção quantas vidas através da sua vida você pode ganhar para Jesus? Você tem noção quantas vidas através da sua vida você pode libertar a tua casa? Para de colocar responsabilidade para os outros. Deus está mandando você assumir a sua responsabilidade hoje. Se levanta como homem, como mulher de Deus aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Não perca tempo apresentando desculpa. Em vez disso, passe seu tempo fazendo o que Deus quer. De tudo que eu falar, em nome de Jesus, grava isso. Não perca tempo apresentando desculpa. Em vez disso, passe o tempo fazendo o que Deus quer. Uma vez, eu sempre gostei muito de fazer a obra de Deus, sempre. Eu estou aqui desde o início, quem convive comigo sabe que eu estou aqui, eu faço. Aí um dia eu estava lavando a louça, assim, ouvindo um louvor, que eu amo louvores, e eu estava ouvindo, e eu lavando louça, eu falei assim, Senhor, me arruma tempo. Eu estou numa correria, Deus, é pós-graduação, é filho, é casa, é trabalho, me arruma tempo. Aí o Senhor falou assim, não me peça tempo, me peça disposição, pois quem tem disposição, arruma tempo. Ah, irmão, na mesma hora eu liguei pro meu líder da diaconia, eu disse, ei, irmão, me coloca na diaconia de volta. Em nome de Jesus. Você tem que ficar. Glória a Deus. A gente tem que estar atento. Atento ao que o Senhor fala. Não tem que estar atento? A gente tem que estar atento. E aí, graças a Deus, até aqui. No capítulo 7, quando a gente fala do tema principal, Gideão com 300 homens vence os medianistas, aqui a gente vê a estratégia de Deus. E é muito lindo de ver a estratégia de Deus. Porque é um texto muito conhecido, né? E aí, a Bíblia diz que Deus reduziu 32 mil homens para, vamos ver quem conhece. Olha, povo sarado, glória a Deus, mas eu vou ler. Então, vou começar do capítulo 7, verso 1. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos medianistas lhe ficava para o norte no vale, defronte do outeiro do Moré. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianistas nas suas mãos. Israel poderia se glorificar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, olha para o lado e diga, tímido, medroso, volte e retire-se
da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000. E 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali provarei. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. É forte, né? Você consegue ver a sensibilidade da palavra? A estratégia de Deus. Porque Deus, ele tem poder. E ele pode, se ele quiser. Ele poderia ter feito, sabe o quê? Gideão nem precisa ir, viu? Nem precisa ir, não. Pode dormir, vai dormir, manda o povo dormir. Eu mesmo vou lá, porque eu sou o dono, eu sou o Deus. Eu vou lá e destruo os medianistas. Mas você está vendo a estratégia de Deus aqui? 22.000 homens estavam com medo e eram covardes. 9.700 espertos, espertinho demais. Sabe o que eu imaginei? Aqueles assim, eu vou. Que depois eu vou dizer, fui eu. Você imagina assim? É essas pessoas que Deus está falando. É essas pessoas. E aí Deus fala para Gideão assim, ó. É com esses 300 que você vai destruir os medianitas. Fala a verdade. É difícil, não é? Você imagina que Gideão, sabendo que era um exército enorme, grande demais, ele via o povo lá, ó, parecendo um monte de gafanhoto. Deu só 300. Meu Deus do céu, sangue do cordeiro. Sabe o que Deus estava fazendo aqui? Provando mais uma vez. Provando mais uma vez que Ele é Deus e que não é sobre você. É sobre Ele. E Ele precisava fazer isso. Deus precisa fazer isso. Sabe por quê? Senão você não vai saber que foi Deus. E você até sabe, mas diz que não foi. Sabe qual é o nosso problema quando tudo está muito bem? Ah, tá tudo perfeito. Estou ganhando bem, meu trabalho é bom demais. Meu casamento é o melhor do mundo. Sabe qual é o problema? É que quando você olha para o outro que não está bem, você acha que o outro é assim. Ah, o outro não está bem porque não quer. O outro está bem porque... Ah, preguiçoso. E não é verdade. E não é. Isso não é verdade. Em nome de Jesus, tire isso do seu coração hoje. Não é verdade. Não, Deus hoje... Sabe o que Deus queria mostrar para o povo de Israel naquele tempo? E Ele quer mostrar hoje. Que a vitória não depende de força. Que a vitória não depende de números. Mas de obediência. Deus está falando assim, é de obediência. É comprometimento. É amor. Aqui eu lembrei muito de uma coisa também que eu gosto de trazer exemplo. Que vai memorizar. Vocês não vão esquecer mais da Thaís aqui. A diaconisa Thaís. Quando eu lembrei aqui que Deus, quando Ele fez isso, quando Ele fez essa seleção, porque Deus fez uma seleção, exatamente. Eu lembrei de Davi e Golias. Thaís, por que Davi e Golias? Você imagina, eu posso usar seu nome aqui, Amanda, com amor, tá? Imagina a Amanda, aqui. E aí, deixa eu usar outra pessoa assim para não... Aí eu vou falar você, B. Aí imagina a Amanda aqui, magrinha, né? Eu queria ter esse corpinho dela. Magrinha e a Albênia mais forte, grande, né? Aí eu imaginei Davi, Golias. Gente, é óbvio que se a Albênia der um empurrãozinho na Amanda, ela cai. É isso aí, ousadia, glória a Deus. Mas sabe por que Deus fez isso? Era para o povo saber que era Deus. E todas as vezes que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Ele vai usar as coisas loucas desse mundo para confundir as boas. Porque Ele precisa fazer isso. Para que a gente não orgulho, egocentrismo, não tem espaço. Eu preciso ser humilde. Eu preciso reconhecer que é Ele sobre a minha vida. Amém?
não podemos lutar com as nossas próprias forças. E por que não podemos lutar com as nossas próprias forças? Porque Gideão já tinha toda a estratégia dele. Aí vem Deus e fala o quê? Essa sua estratégia aqui, ó, é carnal demais. É carnal demais para mim. Se permita que eu vou usar uma estratégia espiritual. Sabe o que Deus está falando para a gente? É um momento de você parar e ouvir mais o Senhor. O Senhor tem te direcionado, o Senhor tem te dado estratégia, mas você não tem visto, meu irmão. Em nome de Jesus, que nesta noite os seus olhos espirituais se abram, para que você possa ver que há um novo caminho, que há uma marca do Senhor para a sua vida. Assim como o Senhor mudou a vida de Gideão naquela noite, Ele quer mudar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. E como vencer, diaconisa Thaís? Gideão se apegou às armas espirituais e não às estratégias carnais. Como Gideão, você deve ouvir a Deus e estar disposto a dar o primeiro passo. Gideão ouviu. Ele não duvidou não, mas ele quis uma provinha. Foi provado. Mandou um anjo. Deus lá depois fez com que ele, falou com ele, falou: filho, pode descer lá que você vai ouvir uma coisa que você vai gostar muito. Ele ouviu dos próprios midianistas um sonho que a vitória já estava garantida. Deus é lindo, não é? Deus é maravilhoso. E quantas vezes Deus faz isso com você? Te pega no colo. Meu Deus. Deus levantou mulheres que pagam alto preço, que traz palavras de tratamento de cura para as nossas vidas. Tem palavra, tem sonho, tem revelação, tem leitura, tem ensino. E a gente ainda faz o quê? Duvida. E aí Deus trouxe você nessa noite para dizer: está duvidando? Estou falando com você. Aleluia. Eu amo as coisas que Deus faz. Eu sou apaixonada por tudo que Deus faz. Sabe por quê? Porque tudo que nós já vivemos, mas é tudo, errando ou não errando, Deus é conosco. Errando ou não errando, Deus é conosco. Ah, diaconisa Thaís, mas eu sou obediente, eu venho aos cultos, eu oro, eu jejum. Sabe o que me chamou a atenção? É com esses que eu tenho que me preocupar. Sabe por quê? Para você cair, você tem que estar em pé. Não tem? Para você cair, você tem que subir. Mas para quem está embaixo, não tem mais como cair. O perigo é para quem está na vitória, que tem o perigo de cair, o perigo da soberba, que abre a brecha para o inimigo. Tá vendo como às vezes a gente entende as coisas de forma errada? Às vezes a gente acha que o irmãozinho, nosso irmão em Cristo Jesus, que nem conhece Jesus, que esse talvez precise muito mais de Deus do que você que está aqui e acha que é bom, que está bom, que já está perfeito. Deus manda te dizer: é com você que eu estou preocupado. Sabe por quê? Porque quando a gente acha que está tudo perfeito demais, cuidado com a soberba. Deus sabe o que está dizendo, Deus sabe com quem está dizendo. Cuidado com a soberba. Não se permita. Seja humilde. Não esqueça que é sobre a palavra, que é sobre Deus. Aleluia. Aí Deus encoraja Gideão. E aí a palavra de Deus diz que Gideão tomou coragem depois que ele desceu e que ele viu o sonho. Ele já chegou lá e disse: vamos todo mundo, vamos. Tá fácil. Mas não era porque estava fácil, é porque ele já tomou posse da palavra. E quando a gente crê, meu irmão, não há nada impossível para Deus. Thaís, mas é difícil demais. Para Deus nada é impossível. E sabe o que Gideão fez? Ele tomou posse da palavra.
Ele disse o quê? Eu vou duvidar do meu Deus? Eu vou deixar de crer naquilo que o Senhor está me dizendo que é para mim fazer? Quantas vezes, eu digo por mim, tá? Quando eu falo quantas vezes, lembra da palavra? Ó, ela falou aqui, está falando para você, tratou aqui, em nome de Jesus vai tratar você. Quantas vezes, alguns momentos, Deus já me usou, amém? Eu glorifico a Deus por isso. Até tinha pouco conhecimento sobre isso. Deus me usou, me revelou sonhos. E eu ficava guardando para mim. Eu não entendi. Eu falei, oxe, eu acho que não, é alguma, né? Sabe quando você pensa assim, fui dormir pensando. Não, mas eu nem pensei. Um sonho desse, minha gente. Aí eu entendi. Gente, como falou? Quem convive comigo sabe do que eu estou falando. Como Deus falou comigo. Porque Deus estava falando assim para Gideão, eu não te dei a palavra, você crê? Eu não te dei a palavra, eu não mandei você ir. Eu não mandei você crer que a vitória já está garantida. Vai lá e faz, meu irmão. Deus está falando assim, eu não estou te dando sonho. Eu não estou te dando sonho. Acredite no que eu estou te dizendo. Te levantei para ser homem e mulher de revelação aqui nessa terra. Te dei palavra. Te dei dons. O que você tem feito com ele? Vai guardar? Para quem? Lá na glória está cheio. Na glória está cheio. A gente precisa sair dessa superficialidade. A pastora Rosânia diz muito isso, né? E entrar mais no espiritual, mais no sobrenatural daquilo que Deus tem para nossas vidas. Não é só ouvir uma palavra aqui hoje, que eu sei que é uma palavra sempre rema para as nossas vidas, e sair lá fora daqui meia hora não lembrar mais para que você veio aqui hoje. Não podemos. A palavra, ela é transformadora. O Senhor chamou Gideão de valente. O Senhor está te chamando nessa noite de valente. Deus conta com você. Deus conta comigo. E sabe o que aprendemos com a história de Gideão? Com essa estratégia de Deus de separar os homens. Que Deus nos chama em meio à nossa obediência. Se formos fiéis, Ele nos dará mais responsabilidade. Aí entra a palavra que nós já conhecemos. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas, Thaís, eu não quero. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Com muito amor. Nós somos escolhidos. E os escolhidos é para fazer mudança nessa geração. É para resgatar vidas. É para ganhar muitas vidas. É para ganhar família. É para ganhar as pessoas do trabalho. Não tem como ser diferente. Se você está aqui é porque você foi escolhido. O que Deus está falando para você? Tome a iniciativa de dar o primeiro passo e deixa que o resto eu vou fazer contigo. Toma a tua responsabilidade, homem e mulher de Deus. Em nome de Jesus. Deus nos usa apesar das nossas limitações. Ele usa. Ah, não, mas eu tenho vergonha. Ah, eu não consigo. Você consegue, irmão. Porque quando a gente é cheio da presença, posso te falar uma coisa? Ah, não é sobre você, é sobre Ele. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Mesmo aquele que fazem grandes progressos espirituais, pode facilmente pecar. Se não seguirem constantemente a Deus. Aqui eu trouxe um pouquinho, já falei para vocês. Eu acabei, né, porque a gente faz um esboço, gente, mas aí Deus vai falando e amém, né? Glória a Deus por isso. Não é sobre... O Senhor nos deu a oportunidade, assim como Ele deu para Gideão. Ele tirou o povo de Israel do Egito, com sentido a terra prometida. E o que o povo fez? Pecou novamente. Deus está falando aqui. Nós podemos pecar também, assim como Gideão. Nós podemos. Não vamos ser hipócritas, certo? Nós podemos pecar. Mas Deus está falando assim, ó. Se você me seguir constantemente, verdadeiramente, eu vou te restaurar sempre. Eu vou te levantar sempre. Eu vou cuidar de você. Porque você vai continuar sendo o meu valente. Você crê que você é valente? Aleluia.
Tenha um coração disposto a adorar a Deus. Seja um servo obediente. Seja revestido do Espírito Santo de Deus. Seja humilde. E não confie na sua própria força. Nunca. Gideão não precisou usar as suas armas. Não precisou. Você imagina derrotar. A Bíblia diz que eu fiz essa pesquisa, acho que era 115 mil medianitas. Não precisou usar arma, não precisou estar lança, não precisou estar espada. Por quê? Porque ele usou a estratégia espiritual. Palavra. O Espírito Santo estava lá. E aonde Deus está, aonde o Espírito Santo está, não há como você temer. Meu Deus, é total dependência. É total dependência. O Senhor está falando assim, ó, Thaís, mas não entendi ainda com que arma eu vou vencer. Eu não entendi, não? Não? Em nome de Jesus. A palavra. Thaís, eu não consigo meditar na palavra. Tome decisão hoje na sua vida. Todas as ministrações que você já ouviu desse altar, vários vales, incluindo ele, o vale da decisão, decida hoje mudar o seu posicionamento em Deus. É você e Deus. Nós temos uma igreja, nós temos irmãos, nós temos pessoas preparadas para te ajudar. Mas Deus hoje está falando, é você e eu. Eu e você. Meu irmão, nem que você lê um versículo por dia. Um por semana, tá bom. Vamos começar devagarzinho, Thaís? Tem para algumas pessoas é assim. Não tem problema. Deus está te pedindo um esforço. Se encoraja. Tenha ousadia. Aleluia. Meu Deus. Sinto a presença de Deus palpavelmente. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Meu Deus. A vitória está garantida. Eu me emocionei muito quando eu li essa mensagem, sabe por quê? Porque quando eu estava discorrendo no Juízes 4, a gente estuda sobre Débora. Meu Deus. Uma mulher ousada tremendamente como profética. Ela, sabe o que a Débora fez? Ouviu quase lá. Ela ouviu a palavra e ela foi lá e agiu. Sabe o que é isso? Ousadia. Sabe o que é isso? É reconhecer o lugar de Deus nas nossas vidas. E eu falei, meu Deus, conheço as minhas fraquezas e as minhas debilidades, mas eis-me aqui, Senhor. Quero ser, Senhor, me usa como Débora nessa terra. Usa, Senhor, a cada um de nós como Gideão. Pessoas, Senhor, que sim, somos fracos às vezes. Mas queremos todos os dias ser total dependente de Ti, Senhor. Porque não é possível sem Ele. Eu não conseguiria. Não seria possível. Desculpe a minha emoção. Mas estar aqui, falar sobre isso, é sobre olhar para mim. E eu acabei de dizer para vocês que é a palavra. Eu não posso dizer algo para vocês daquilo que eu não vivi. E se eu estou aqui hoje, só foi possível porque existe um grande Deus, aleluia, que não desistiu de mim. Aleluia. E que me deu a oportunidade de conhecer a palavra. Eu amo a passagem de Jó que diz, antes eu conhecia Deus de ouvir falar.
mas hoje os meus olhos te veem. E para finalizar, Deus está nos levantando nesta noite como os homens e mulheres fiéis e comprometidos com a palavra, para fazer a diferença no meio dessa geração corrompida. Aleluia. Deus está nos encorajando nesta noite. Deus está te impulsionando ao alvo da vontade de Deus para a sua vida. Deus está nos guiando nos princípios espirituais. É só assim que você vai vencer. Ore, louve, se posicione, agradeça, tenha fé, autoridade, comunhão com Deus, com a palavra. Aleluia. Não é só o fato de você se preocupar, como eu vou vencer? Mas quando você vencer, aleluia, você não vai mais cair. Sabe por quê? Porque a sua vitória vai ser completa. E não se preocupe, não se envergonhe em cair. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia. Haja por esses princípios na sua vida. Deixo a mensagem para vocês. Romanos 8:37. Em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Foi Cristo. Ele nos ama. Ele deu isso daqui. Porque sem isso, não é possível viver. Amém? Deus abençoe e obrigado a oportunidade. Aleluia. Pautada nessa palavra maravilhosa, eu gostaria de perguntar a alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar